Olá, como vai? Tudo bem? No ar o programa Ponto Final. Na pauta do programa de hoje, religião. Marcelo Braga, estudioso bíblico. Tisofera Atalaia, também professor de hebraico. A gente começa o Ponto Final agora. Vamos aí fazer uma saudação a quem acompanha a gente em todo o estado de Pernambuco, através da TV Jornal do Recife, TV Jornal de Caruaru. Nesse exato momento, Tisofé e Marcelo, o programa é reproduzido também pela Rádio JC News, tá? Na frequência 90.3. Tisofé, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Marcelo, como vai? Tudo bem? Eu, graças a Deus, meu bem. Nesse nu estou vestido, estou bem de vida. Está vivendo, né? Bom, vocês são estudiosos e é sempre bom ouvir estudiosos, né? Que leem o tempo todo, que pesquisam o tempo todo, não é? Claro que tem o ateu, que não acredita em Deus, não é? E tem as pessoas que têm as várias... Existem os povos com as suas religiões, né? Existe o católico, existe o espírita, existe o muçulmano, enfim, e por aí vai. Mas vocês vão se aprofundando nos estudos e, às vezes, o resultado desses estudos impacta, em muitas vezes, na opinião ou na formação religiosa das pessoas, não é, Tisofé? E Marcelo, por que, Marcelo, que você acha que Jesus Cristo era um extraterrestre? Jesus não era um extraterrestre. Dentro da Bíblia, a Bíblia mostra que Jesus foi assessorado por seres que vieram à Terra de naves espaciais. Então Jesus não era um ET. Não. ET era quem ajudava ele. Porque, olha bem, há uma diferença, na minha concepção pela Bíblia, entre Jesus e o Cristo. O Cristo é uma manifestação de seres ascensionados, de uma consciência de amor. Certo. Isso é Cristo. Por isso que diz Jesus, o Cristo. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que eu nunca vi ninguém debater na Bíblia, nas igrejas, né, católicas mesmo, que Jesus pergunta aos discípulos, que eu sou? Não perguntou quem eu sou. Que, Pedro diz, és Cristo de Deus. Não diz, és o Filho de Deus, és Jesus, Filho de Maria. Não, Cristo de Deus. Ali mostra que há uma diferença. Essa passagem está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem Pedro, tem Mateus, Marcos e Lucas. Certo. Então mostra que tem alguns outros textos que falam Jesus ou Cristo. O Jesus, que não é realidade, não é Jesus, é Yeshua ou Yehoshua. É isso aí. Né? Jesus foi um nome latino dado pela religião católica. É uma zombaria de Jesus. Então, por exemplo, a própria, por exemplo, que eu cito nesse meu livro aqui, na Bíblia, no Projeto Cósmico, atrás tem várias passagens, como, por exemplo, aqui na Igreja Santa Maria de... Mostra com o Lucas aqui, né? Lá, pode falar. Igreja de Santa Maria de Maggiore, Florença, mostra que Jesus, na Idade Média, pintaram Jesus assessorado por discos voadores. Por ETs. Quando eu falo ET, eu estou certo ou estou errado? Estou errado, né? Pode não digo assim. Não tem problema não. Não, porque ET, até eu faço uma brincadeira. Todos nós somos ETs. Tá, mas então, na sua visão, Jesus era um ser humano? Jesus. De carne e osso, mas assessorado... Porque ele teve uma missão na Terra. Tanto é que é um livro que não é ensinado na Igreja Católica, normalmente não é ensinado, nem na Evangélica. Que Jesus é pontífice da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E diz lá, Jesus, embora filho de Deus, aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu, para ser aperfeiçoado. Então Jesus não é Deus. Pronto. Tisofé, diga aí, você está só vendo, esse livro que eu estou mostrando aqui é do Marcelo Braga, depois ele vai dizer onde encontra, essa coisa toda. Mas diga aí, Tisofé, você ouviu o Marcelo atentamente aí, questiona ele em alguma coisa ou vocês comungam da mesma opinião? Bem, veja bem, cada um ele tem um ponto de vista e nós temos outro por estudos que nós trabalhamos, né? Certo. Eu trabalho mesmo com a questão hebraica, com a antiguidade, com os acontecimentos, para que tanto o Antigo Testamento como o chamado Novo Testamento, que isso aí foi uma invenção feita de Antigo e Novo, que nunca existiu isso, certo? E para que todos andem em harmonia. O quê? A história esteja batendo o início, meio e fim, certo? Então, o que a gente encontra, como eu te falei da outra vez que eu vim aqui,
recentemente, mais de 55 mil erros entre traduções, história e nomes. Na Bíblia. Na Bíblia. Isso Marcelo concorda. Já né? que a Bíblia que nós temos aqui, qualquer uma, elas foram feitas pelas mãos, vindo da primeira Bíblia feita católica. Os protestantes hoje, que vivem falando do catolicismo, eles só têm a Bíblia nas mãos por causa do catolicismo, por causa da Igreja Católica. Porque a Bíblia foi inventada pela Igreja Católica. Não foi a Igreja Católica que inventou a Bíblia, porque isso aqui é a Bíblia, que é chamada coleção de livrinhos, não é? Ela não dá o significado do que é as escrituras, que eram escritas em papiros, em cascas de árvore, naquela antiguidade dos profetas. Então, todos os acontecimentos e as provas arqueológicas do Antigo Testamento se tem como provar a atuação fortemente de Yod-Heh-Vav-Heh, que as pessoas conhecem por YHWH, que é o nome do Eterno, que dá o nome de Yahweh. Tá? Então, um exemplo forte para a gente ganhar tempo é o nome atual do primeiro-ministro de Yerushalayim, de Jerusalém, caso de Israel. Quem é? Benjamin Netanyahu. Quem é esse Yahweh aí? A Escritura fala que é o povo que se chama pelo meu nome. A maioria dos Yahudins, que o povo conheceu erroneamente por judeus, leva o nome de Yahweh. A tradução do nome de Benjamin Netanyahu é o filho da mão direita que Yahweh deu. Então, aí está, no nome dos profetas, Yeshayahu, Isaías, Malaquiahu, Malaquias, entendeu? E Yahushua Bor-Nun, filho de Nun, que é o popular Josué, que trabalhou ali com Moisés, né, no tempo do povo ir para a terra prometida, que era Canaã, que chamam de Canaã, certo? Então, existiram muitos ungidos com o nome de Yahushua e muitos profetas com o nome de Yahweh. Então, veja, por essa leitura sua, Marcelo está certo nessa coisa também. Não é que está certo ou errado, mas nessas pesquisas que diz que Jesus é mais um, seria mais um profeta? Porque na própria Bíblia diz que Jesus é quem tirou Moisés do Egito. Na Bíblia. Foi? A escritura hebraica, ela não diz jamais, até a existência desse Jesus que está no Novo Testamento, ela está totalmente indo contra aos primórdios hebraicos, que é o início da história. Veja, nessa história aí do Marcelo, que ele estuda e ele acha que Jesus foi auxiliado por seres de outras civilizações mais adiantadas. Aí você não entra nessa esfera não? Você já discorda ou você não acredita? Eu discordo em 2 pontos. Primeiro, porque esse Jesus aí não foi nenhum filho do Altíssimo. Mas todos nós somos filhos do Altíssimo. Todos nós. Então ele é filho também. Segundo, que houveram vários ungidos que tinham um nome original, como ungido em cada época diferente. Ciro, o persa, que não era judeu, foi um ungido, um Messias. Alexandre o Grande, que era grego, também foi um ungido, um Messias. Moisés também foi um ungido. Isaías também. Yoshiarro foi um ungido, um Messias. Ezequias, o filho de Acais, então Jesus foi um ungido. Saudata Gautama foi um ungido. Quem? Saudata Gautama, o primeiro Buda. Sim, ele foi ungido da questão da área do budismo. Agora, eu estou falando da questão histórica hebraica. Porque isso aqui, a chamada Bíblia, é para vir dos primórdios hebraicos do povo Yahudim, do povo que teve a manifestação do Eterno para ensinar as nações. É o que mostra a história, é o que mostra os achados arqueológicos, mas que, infelizmente, uma facção judaica chamada Netzarim, que conhecido como seguidores de Yeshua ou Yeshua, que é o nome em aramaico para Jesus, que botaram em latim, Iesu Cristo, né? Que é a palavra Iesu. Desculpa a observação, você sabe o que significa Iesus? Iesus é o filho do sol, é o sol invicto. Não, Esus. Era um ídolo também da Trindade Galáctica, também era Esus. Esus era, pela cultura greco-romana dos celtas, significava Deus da guerra, Marte, o Deus da guerra. Sim, tem a ver também. Negação. E Esus significa aquele que não é Marte. Por quê? Porque os discípulos, todo mundo acreditava que Jesus era o salvador do povo romano. Aí ficaram debochando deles, dizendo, cadê o salvador do domínio romano? Cadê Marte? O Deus da guerra. Nunca existiu, só, não querendo interromper ao mesmo tempo, mas eu digo assim, veja bem, nunca existiu pela história hebraica e pelas traduções, se você pegar a Rai Torá, que é a Torá hebraica, que você conhece pelo Pentateuco, e pegar a Tanakh Ketuvim, que você conhece pelos profetas maiores e menores, certo? Que vai até Malaquias,
você vai ver que ali não fala de um salvador do mundo como é ensinado aí pelas religiões. Então está tudo errado? Está errado. O Salvador sempre foi aquele que disse ao povo e falou cara a cara com os profetas e disse: eu sou o Salvador, além de mim não existe outro, não existe salvação além de mim, não divido o meu poder com ninguém. Está lá no livro de Isaías. Ô Luiz, então me tira uma dúvida. Segundo você, nos teus estudos bíblicos em relação ao teu estudo em hebraico, o Deus que teve com Moisés, que também teve com Abraão, foi o Deus Pai? Foi o único. O Errad no hebraico, que é um e Não, mas único. foi o Deus Pai que teve? Sim, foi uma manifestação do trabalhar dele diante dos seus Mas segundo a escolhidos. informação, pelo menos pela Bíblia, Jesus ensinou e os outros, através de outras religiões, ninguém viu a sua forma e sua voz. Deus é luz, Deus é espírito, Deus é amor. Então não é um homem. Mas quem teve com Moisés, ele diz: eu apareci a Abraão, a Jacó, a Isaac, como Deus todo. Eu não disse eu sou Deus, eu sou como. Entre todos os povos eu escolhi vocês para ser meu povo. Eu não sou judeu, eu não estou falando. Eu não sou judeu, não sou hebreu, então eu não sou Deus aquele que apareceu a Moisés e disse: entre todos os povos, vocês são meu povo. Agora, quem foi que ele diz que apareceu a Abraão? Quem apareceu a Abraão? 3 homens que lavaram os pés, sentaram debaixo de uma árvore, comeram coalhada, galha. Então esse Deus estava com fome, 3 homens, estava com fome e pé sujo. Mas aí, veja bem, a linhagem de pensamento, aí é que existe um grande erro, porque o hebraico, ele está, no português, totalmente codificado erroneamente. Está escondido em suas traduções. Se você pegar um texto em hebraico... Ele está mais lúdico. Exato. Se você pegar um trecho em hebraico e você traduzir, e do jeito que está na Bíblia, ou em qualquer Bíblia de qualquer tradutor ocidental, de qualquer biblista, você vai ver que a coisa é terrível em erros. Está entendendo? Porque quando já chega um livro original, por exemplo, vem lá de Jerusalém, um livro original em hebraico, quando chegam aqui traduzidos, já tem metido a mão do chamado Defesa da Fé, que é um grupo de tradutores cristãos que faz pinta e borda como quer para chegar às Bíblias aí traduzidas. Se você pegar 10 Bíblias existentes no comércio e você for ler, você vai ver a confusão. Certo? Você vai chegar a um determinado... Então, as traduções, aí o modo de pensar... Então, tudo que a gente lê agora é errado, é? Sim, muita Dentro coisa... da visão dele. Agora, tudo que está aqui na Bíblia, traduzido, isso aqui é uma tradução. Temos que entender que isso aqui não é originalidade. É distorcido, né? Está distorcido. Se você pegar um texto em hebraico, se você pegar um papiro, se você pegar um texto do Mar Morto e você traduzir, você vai ver que não existem certas palavras em identificação para identificar um Messias chamado Jesus como Salvador do mundo. Diga, Marcelo, onde é que você pondera Não existe. Pela Bíblia, que algumas pessoas ligadas, são judeus, que eu fui estudar alguma coisa do hebraico, principalmente aquelas 4 letras INRI, mostram o seguinte: porque pela Bíblia, porque eu sou um pesquisador bíblico, eu não tive acesso então, o que tu original. está pesquisando está tudo errado. Não, olha bem. Porque não, se ele disse que não tem dessa Bíblia, está tudo errado. Mas olha A bem. maioria dos pesquisadores, por gentileza, veja bem, a maioria Mas dos você pesquisadores pesquisou na fonte batem errada. cabeça, vamos não, na dizer fonte assim, errada não, do cristianismo. ou desconta, porque o cristianismo, que se fosse para ensinar um cristianismo real, legítimo, diante da história real hebraica, não era esse que está aí. Aí é onde está o cristianismo, porque ele manipulado por Roma, que foi manipulado pela Igreja Católica e pelas facções, por Constantino e companhia. Não, eu concordo com ele. Tanto é entendendo? que o que é que Então- ensina o cristianismo? Fala daquele Deus, inclusive algumas denominações religiosas diz que Deus pede o dízimo, que dá em dobro e tudo mais. Mas veja, o Deus que pede o dízimo pela Bíblia católica e evangélica e tudo mais, é um Deus que Jesus ensinou, que é amor, não sei o quê, é um Deus ruim. É um Deus que manda matar, manda jogar ferro na cara das pessoas, manda mentir, manda esmigalhar a cabeça da criança numa pedra. Aí é que está. Ele não mandou nunca isso. O problema está Não, nas Interpretação. traduções. Peraí. Deixa eu fazer um intervalo. Aí a gente, rapidinho, para a gente voltar para esclarecer isso aí. Já eu volto com Aqui, Marcelo Braga e Tizofé Atalé, daqui a pouquinho. Bom,
vamos seguindo o programa. Tesofer Atalaya, Marcelo Braga. No intervalo, até Satanás citou-se aqui. Isso aí eu não tenho nunca medo dele e não devemos ter, porque já que você entrou em Satanás, muita gente corre, fica com medo, amedrontado, eu vou para o inferno se eu não fizer isso. Isso é a doutrina do medo. Aqui tem um rapaz que é religioso. Não existe um dos nossos auxiliares aqui do estúdio. Mas olha... Não existe e ele já vai tirar o medo agora. Mas pronto. Satã era um mensageiro do Eterno, é um mensageiro do Eterno, tem uma função do Eterno, mas não é esse Satanás, capeta, Lucifer e diabo que está na boca do povo. Isso aí é mentira, conversa para boi dormir. Fala aí. Agora, olha bem, quando eu fui perguntar sobre o NRI, que diz que ali só diz assim, Jesus Nazareno, Reino de Deus, só quem diz é João. Os outros, é mais uma contração da Bíblia. NR... isso aí foi o que está na cruz, lá na cruz. Então, só quem diz Jesus Nazareno, Reino de Deus, é João. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, cada um diz uma coisa diferente. Quer dizer, o Espírito Santo não ia ensinar coisas diferentes para um. E Lucas e João dizem assim, está escrito em grego, latim e hebraico. Aí eu fui consultar, porque grego e latim escreve da esquerda para a direita. O hebraico da direita para a esquerda. Não tem nada a ver com o hebraico. Não, dá licença. Deixa eu perguntar onde fui. Aí eu fui perguntar a uma amiga minha, né, que estuda elas, Marcelo, nós não escreveríamos nada ali. Se alguém escreveu, foram os essênios que falavam aramaico tardio. Mas os essênios não eram a tribo de Jesus? Não. Não? Olha, os essênios é uma divisão judaica. Tá? Porque houve naquela época, e há ainda hoje, entendeu? Divisões. Desculpa, Marcelo. Muitas pessoas se iludem que pensam que um Yahudim, o popular, o Yahudi, um judeu, ele é um judeu, todos os judeus são iguais, os judeus são iguais. E está enganado, porque existem várias facções, os Akenazes, os sefaraditas, os netzarins, os ortodoxos, tá entendendo? Que são aqueles da linhagem dura, do chapéu preto, todo de barba, isso aí ali são culturas judaicas, que na escritura não pede isso, isso é uma tradição judaica, que deve ser respeitado por ser uma tradição judaica, de cultura. Mas veja, agora não tem nada a ver com a história. Deixa eu pensar só assim. Então eu fui para o Rio de Janeiro, né, e conheci procurei um rabino que falava aramaico tardio, que aqui não tinha. Então ele me disse o seguinte, mandou escrever, disse assim, falando sobre que Jesus controlou o fogo, ele batizaria pelo fogo, a água e tal. Aí ele mandou escrever INRI, aí botou Ian, Nou, Ruach e Abesh. Água, fogo, ar e terra, em aramaico tardio. Aí disse assim, aí foi quando ele disse assim, porque aí, segundo a tradição cristã dentro do judaísmo, estavam os 5 elementos da natureza. Aí eu disse assim, mas não é 4 que você botou? Ele disse que o 5º estava na cruz. Porque você só tem o domínio dos elementos da natureza se você tiver o amor. E quem estava na cruz era o amor. Então, na realidade, não é nada daquilo que diz a Bíblia, como ele está dizendo. Existem outros estudos. Veja bem, Yod Revav que é YHWH, no hebraico, que é o nome do Eterno. Mas é aquele que está pregado na cruz, é? Não, olha, veja bem, se eu fosse usar o termo cristão, se fosse o evento que está ali na cruz, real, ali estaria escrito, né? Yahushua, não é? Bor de Alro, filho de Alro, né? Seria Morriu, rei, Yahudim. Seria o quê? Yahushua, filho de Alro eterno, rei dos Yahudins. Seria isso a base cristã. Mas se nós pegarmos a história, nós vamos ver que até para Jesus nascer, na genealogia, nas Bíblias que estão aí, eu desafio qualquer pessoa que conheça, não vamos falar de religião ou a religião que faz parte, Assembleia Batista, não. Vamos falar trabalho histórico. Então, na Bíblia aqui, vamos ver, olha, eu trouxe uma Bíblia aqui anotada, já mesmo da outro programa, que fala aqui no capítulo 1 de Mateus, no versículo 11, veja bem, Josias gerou Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. E Jeconias gerou Salatiel, que era o filho. Se você pegar o texto hebraico, até na Bíblia antiga, nessa Bíblia aqui, certo? No livro de Jeremias, mesmo com a paganização, você vai ver que Jeconias não era jamais para estar aqui nessa genealogia. Por quê? Porque o Eterno profetizou que ele e a sua descendência não reinariam em Arrudá, porque a maioria dos ungidos eram da tribo de Levi, também eram políticos e também homens de guerra. Então, esses ungidos aí jamais poderiam vir de outra tribo, tinha que vir da tribo de Levi como a de Arrudá. E Mateus fala na genealogia de Jesus, para chegar nele, que ele tinha que vir da tribo
do relacionamento. O que é um relacionamento de um homem e uma mulher? É uma junção do homem e uma mulher para se engravidar, para se ter a mulher ter um filho e assim concretizar. Aí eu digo, quando a gente fala que, por exemplo, então, pelo que vocês estão dizendo, Jesus foi um homem normal e que casou e teve filho. Quem é a discípula amada? Pela Bíblia. Quem é o discípulo amado? Maria Madalena. E foi a mulher de Cristo? E Yeshua casou-se com Maria de Magdala, que é conhecida erroneamente por Maria Madalena, que era prostituta, erroneamente, não existe isso. Não tem e teve um filho chamado Yahudá, Judas. Então, esse Yeshua está lá, foi achado os ossários dele, da tumba de Tilpa. Eu cito no livro, inclusive, isso. Então vocês estão convergindo nisso. Eu acho que só tem uma discordância porque aí. Porque ele está no cristianismo. Não, eu não sou. Porque você está no cristianismo. Porque se você olhar a história original, você vai ver que o cristianismo e o Novo Testamento não está de acordo com o hebraico. Nós temos aqui, a questão é essa. Massa, o cristianismo foi inventado de Constantino para cá. A história de Yod Revavirê é de anos, milhões de anos atrás. Então, a questão é essa. Se nós pegarmos uma tradução, por exemplo, eu vou pegar um livro e vou traduzir. Eu vou fazer hoje aqui. Hoje a minha Bíblia, a Bíblia de Tesofé, tal, é tal. Aí eu vou fazer, a Bíblia é de Tesofé, e a Bíblia não é do Eterno, foi ele traduzido. E os homens que estão com as Bíblias nas mãos hoje nas igrejas, foram de quem traduzido? Não foram dos biblistas? Dos que estão traduzindo? Não, pode falar, Marcelo. Então, deixa eu só terminar isso aqui. Então, veja bem, Jeremias, o Eterno diz, lançarei do fogo, tu e a tua descendência, Jeconias. E Jeconias está lá no Novo Testamento, erroneamente, onde o Eterno diz que ele não fazeria parte, nem ele, nem a família dele, para ser rei e sentar no trono de Judá. Essa questão dos estudos de vocês isso é um erro gravíssimo. Não, é porque, veja, quanto mais se estuda, mais você já as informações. Outro dia o rapaz chegou aqui para mim e disse, diga por que na Copa, diga por que jogaram Daniel, não, Samuel, por que jogaram Samuel na Cova dos Leões? Ele não... Olha, é o seguinte... Não foi Samuel, foi Daniel, né? Mas é questão de estudo. Meu livro parte do princípio seguinte. Você pega o cristianismo, se você pegar catolicismo, você começa batismo, não sei o que, e a terceira para você tem 7, né, indulgência lá para você prender o católico na mão do padre. Aí vai para o protestante, ele fala sobre Rita, sobre Ruth, mas não sei o que, e para morrer aonde? No dízimo. Pelo ensinamento da igreja evangélica, quem pede o dízimo é o Deus que mandava matar, jogar fezes, essas coisas tudo. Eu não aceito. Então, olha bem. É assim, Tesofé? Não é assim. A questão que eu quero que seja entendido aqui é que ele está indo pela tradução que está a Bíblia. Não, e não é o cristianismo. Então, o cristianismo... Sim, então o cristianismo está errado como a Bíblia. Não, eu estou dizendo ao contrário. O cristianismo, olha, eu vou deixar bem claro... Se você ler meu livro... Dá licença. Se você ver meu livro, eu falo até do espiritismo. Vai ler. Entendeu? Até do espiritismo. Então, é que eu falo o seguinte... Aquele Deus... Porque eu não acredito que Deus vem à Terra para falar com o homem. Ele tem milhões e bilhões de planetas, tem todo o universo, para ele pegar pessoalmente e chegar para falar com alguém. Ele tem alguém que responde, fale por ele. Veja bem, a própria Escritura, diante das traduções do hebraico e da história verídica, afirma claramente, tá, que os Yahudins, o primeiro povo a ter uma comunicação com o Eterno, foram eles. E ali o Eterno deixou ortogado, vamos dizer, deixou batido o martelo, que através deste povo as nações saberiam da vontade do Eterno. Isso não é cristianismo, isso é história hebraica, história antiga. Agora, o cristianismo deturpou a história, deturpou os nomes, deturpou do Eterno, deturpa de um Salvador Messias. Não concordo. Está entendendo? Então, é isso que nós temos que entender. A tradução bíblica que estamos nas nossas mãos, ela está errada. Mas você falou mesmo que a tradução do tempo está mudando. Então pode ser que a tradução do judeu também está errada. Não, mas não é a tradução do judeu, são provas arqueológicas. Deixa eu dizer só para você ver. E o homem não pode mudar a critério dele? Vou ler para vocês entenderem. A língua hebraica sofreu infiltrações das línguas carranitas, bem como o acadiano, do aramaico. Infiltrou-se ainda grandes números de palavras suméricas, latinas e persas. Entre o século 6 e o século 9, esse período assistiu à aquisição de cerca de 3 mil termos científicos, filológicos e filosóficos. Alguns se formaram de velhas raízes com novas formas, outros se basearam em palavras já existentes no hebraico e outros ainda foram adaptados de línguas estrangeiras. Então, quando você pega isso aqui, você vai cavar numa mina correta,
e pegar a origem da história, Quem você escreveu vai foi ver o homem. que deturpou toda a história que era para chegar para nós ocidentais, realmente, foram os homens que adoravam ídolos, não queriam adorar o Eterno por suas culturas pagãs, caso Zeus, Júpiter, era o nome do Eterno que eles Mas queriam quem adaptar. escreveu o livro do judaísmo que você segue... Não, eu não sigo o judaísmo. Não, veja bem, eu não sigo o judaísmo. O judaísmo, veja bem, o judaísmo é uma facção de visão como cristianismo. Pronto. Pessoas que saem do cristianismo da igreja e vai para o judaísmo, Não, qualquer outro tá dando burro em ponta de faca. outro livro, por exemplo, aqui. Entendeu? Aqui. Agora, a verdade está por trás da história hebraica, dos achados arqueológicos, aí está. Se tivesse condição de eu passar aqui um vídeo, viu, Marcelo? Não Se eu é que vai tivesse passar condição já já. de passar o vídeo Luiz. da tumba de Tio Pel, A gente vai aonde passar. foi encontrado os ossos. Veja bem, qual era o sacrifício? Eles morriam, pegavam as ossadas e botavam numa caixa na tumba. E se você entrar na internet, foi posto lá, tá lá na internet, para todo mundo ver. Eu vou achar no Aí sabe o que YouTube. eu digo às Eu vou pessoas, achar no aos YouTube já cristãos? já. O homem ressuscitou e deixou os ossos na tumba, foi? Porque tá lá os ossos dele lá. Luiz, Ele Mas tinha irmãos peraí, que- Marcelo disse que nesse caso, pela teoria de Marcelo, Jesus foi levado num disco voador, né? foi levantado para um disco Esse voador. Jesus aí morreu como qualquer outro, tá lá na Ele tumba não- os ossos dele. Ele não foi levado realmente em disco voador, Mas de em carruagem, livro nenhum, por Deus, mas em por livro, ninguém. mas em livro nenhum tem isso. Entendeu? E como vocês não seguem o cristianismo de Jesus, vocês não podem afirmar Mas isso. claro que eu posso afirmar. Qual é a prova de Jesus que é dada até hoje aqui arqueologicamente? Nenhuma. E qual é a prova que Nenhum você tem pai- que ele está na tumba? Eu tenho mais de 5.000 provas para provar a você. Mas você disse que A não existiu. respeito de- Sim, eu tenho provas que esse Yeshua aí não tem nada a ver de Messias e filho do Altíssimo. Não existe isso aí foi inventado por homem. Todos nós Sabe somos qual foi o filhos do último Altíssimo. filho, em termos da tribo de Arudá? Foi sim Salomão, o filho de Daial, de Davi. Então ele era da tribo de Arudá. O que foi que Roma fez? Mistificou. Pegou esse ungido de Israel e mistificou numa pessoa, num personagem que é o sol invicto, que é o Jesus, como eu lhe disse, aquele sol que tem na foto de Jesus, daquele Jesus da Igreja Católica, aquele ali é o sol invicto, é o Salvador do mundo, Tem um é o que sol tira o aqui, pecado. Ali pelo paganismo e por Roma, Jesus é o Salvador. Mas pela história hebraica, ele não passa de uma farsa. Mas Mas peraí, essa Entendeu? foto aqui que tem, essa aqui é o sol, o que é isso aqui? não, isso aqui é Jesus crucificado que Deixa o Marcelo mostrar aqui. Jesus crucificado Deixa a Lucas fechar com isso. naves espaciais aqui embaixo. Aqui está na igreja Santa Maria de Maggiore, Florença, Itália. Jesus, Maria com nave espacial. São imagens feitas dentro da igreja católica. Então significa que na Idade Média, Isso aqui tudo isso aqui... está na Idade Média. Não, isso aqui, tudo isso aqui é navezinha espacial, Naves é? espaciais. Tem A que igreja mostrar, católica tem? admitia Ó, que tudo Jesus é foi navezinha. assessorado por naves espaciais na Idade Média. E que foi levado numa nave. Ô Luiz, tudo que foi escrito... Eu queria Vou fazer. Eu queria que vou fazer. você mostrasse isso aqui. Aqui está. Ó, peraí, o vamos sol fazer o invicto. seguinte. Eu tenho que encerrar o programa agora, mas eu vou fazer um convite a vocês, para vocês voltarem amanhã. Tá certo? Pode ser. Então, amanhã a gente prossegue esse bate-papo e vocês continuam. Gente, amanhã a gente continua com o Tisofé Atalaia, tá feito o compromisso aqui, e com o Marcelo Braga. O papo é bom e esclarecedor. Amanhã a gente volta. Um abraço, tchau, até o próximo. Até amanhã, então. Tá? Tchau, tchau.